bem? Bom, hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo entre mamães. Essa aqui é a Naira, mamãe do Benício. Quantos meses o Benício tem? O Benício vai fazer 5 meses, tem 4 meses. Isso, e ela também é mamãe de primeira viagem. E hoje o nosso bate-papo vai ser cesárea vezes parto normal. Então, gente, a gente fez 5 perguntas sobre cesárea e parto normal. E nós vamos responder conforme for indo, a gente vai contando como que foi, né, a nossa experiência. A Naira fez parto normal e eu fiz cesárea, né? Então, vem com a gente se você quer continuar vendo esse vídeo. Então, minha primeira pergunta, Naira, é: parto normal dói do jeito que falam? Porque assim, tem muita gente que fala que dói horrores e tem gente que fala que não dói nada. Assim, na minha opinião, não foi o bicho de 7 cabeças que todo mundo falava pra mim que era. Porque assim, não tinha experiência na família, minha família toda teve cesárea, então eu fui a primeira da família que teve parto normal. Então assim, eu não tinha uma pessoa muito próxima que tinha tido essa experiência pra poder me falar como era e tudo mais. Só algumas amigas, né, que falavam, mas assim, eu tinha um pouco de receio da dor que eu ia sentir. Mas a dor não é, assim, é uma dor muito forte, é uma dor muito forte, é forte. Mas não é uma coisa assim que é insuportável, que parece que você não aguenta. Você consegue, sabe? É uma coisa, é difícil, não é fácil, mas você consegue. E acho que também vai de mulher pra mulher, porque às vezes tem mulher que tem um limiar de dor um pouco diferente da outra, então eu acho que depende, do bebê, né, do tamanho do neném, acho que muita coisa pode entrar num contexto que vai influenciar em como vai ser a dor do parto normal e tudo mais. E o Benício nasceu com? O Benício nasceu com 4,1 kg. É um big bebê. Mas ela também é uma mulher só, Uma né, big gente? mulher. Então deu tudo certo ali. Bom, minha segunda pergunta. Você voltou para essa atividade de casa, tipo assim, passar pano, aquelas coisas que eles falam, depois de quanto tempo? Então, atividades de casa, eu esperei até o mês. Eu fiz certinho o tempo do que os médicos recomendam, né, a quarentena. Então, assim, para atividades assim como limpar, pegar peso, eu realmente esperei e fiz o repouso nesse sentido certinho, porque eu tinha muito medo de ter algum outro problema. Mas assim, sair, vamos supor, ir ao banco, ir ao mercado, coisas que não pegava peso, não fazia um esforço tão grande, eu consegui, assim, com menos de uma semana, com coisa de 3 dias, 4 dias, já consegui voltar a fazer normalmente, ir ao banco, ir ao mercado, tudo lógico, com um pouco de cuidado, mas assim, com bastante ajuda do meu marido também, pra não, né, não ultrapassar, assim, pegar compra, fazer coisas assim que eu não devia. Mas eu esperei certinho a quarentena pra poder voltar a cuidar da casa e tudo mais. Terceira pergunta. É verdade que mulheres com quadril mais largo têm facilidade para parto normal? Tá aí uma ótima pergunta. Olha, eu não sou uma médica, então, né, mas assim, o médico, nas consultas antes do parto e tudo mais, o médico falava que eu tinha um quadril, o formato do osso, o quadril um pouquinho mais largo, era mais favorável para ter um parto normal, né? Ele falava assim que eu seria uma boa mãe tipo assim, não uma boa mãe, você entendeu? Que seria uma boa parideira, vamos colocar assim, que isso ajudava. Mas isso não significa que uma mulher com um quadril, né, melhor, uma mulher um pouquinho menor vai ter dificuldade. Isso é Com muito... certeza, gente. Daí depende de tudo, do bebê ali, tá? Se tá encaixado, tem tudo isso, né? Isso, também. Então, quarta pergunta. Você queria mesmo parto normal? E você se preparou para o parto normal? Sim. Eu sempre quis parto normal, sempre quis, assim, desde antes de namorar, casar, quando eu tava na faculdade, que eu estudava um pouco mais sobre o corpo humano, daí eu tomei essa decisão na minha vida que quando eu fosse ter um filho eu ia querer o parto normal. Que é, né, a mulher, assim, na minha cabeça a mulher se prepara pra isso e tudo mais, então eu tinha vontade. E como eu já sabia que eu queria o parto normal, eu fiz algumas coisas que poderiam me ajudar na hora do parto e depois, pra eu não ter muito problema depois, né? Então assim, o que eu fiz? Eu fiz alguns exercícios de
períneo, que é contração muscular, né? A gente chama de exercício de Kegel, que é alguns exercícios que você faz, caminhava bastante, tentava fazer algumas atividades, alongamento, tudo que poderia me ajudar para o parto normal, na hora do parto. Exercício de respiração eu também fazia, para ir me preparando para quando fosse acontecer a hora. Ai, que legal. E a quinta pergunta sobre o parto normal. Se fosse para você escolher, se você for ter outro filho, você escolheria o parto normal novamente? Ah, eu escolheria. Eu escolheria. Gostou? Eu, assim, Foi o que você imaginava? Assim? Foi o que eu imaginava. Assim, porque por mais que a gente pensa como vai ser quando nasce o nosso filho, a gente nunca consegue imaginar aquele momento. E pra mim foi um momento mágico. Então, se eu tivesse outro filho, eu gostaria de ter parto normal novamente. Ai, gente, ela é muito Corajosa. corajosa. Tá, tem algumas perguntinhas parecidas. Tá. Eu queria saber se você planejou a sua cesárea, se desde o começo da gravidez você já imaginou que você teria cesárea ou se foi uma intercorrência da gravidez, da sua cesárea? Gente, é o seguinte. Eu sempre fui pata, sabe? Normal. Desde criança, tinha um escorregador grande, eu não ia. Eu sempre fui uma pessoa pata, assim. Eu sempre tive medo de sentir dor. Uhum. E aí, quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu pensei foi no parto, certo? Acho que é Inevitável. uma coisa inevitável de pensar no primeiro momento, assim. Porque eu morro de medo de dor, de sentir dor, e eu tenho medo do parto normal. Vou falar porque eu tenho medo, né? Porque eu tenho medo de o cordão enrolar no pescoço, eu tenho medo de sentir muita dor e não poder fazer, e meu bebê ficar lá dentro e eu não conseguir, sei lá. Eu tenho medo de todas as coisas que podem acontecer num parto normal, mas o meu maior medo é a dor. Eu sou cagona mesmo. E a cesárea, graças a Deus existe cesárea, mas assim, não é uma coisa assim que, como que eu vou falar? Não é o que os médicos dizem pra gente fazer, né? Porque tem anestesia. Então, não é um parto adequado pra se fazer. Mas, no meu caso, eu falei pro médico. Ele já viu, ele falou assim, você vai ter que ter cesárea, porque você tem medo de tudo. Eu tinha medo do toque, eu tinha medo de tudo. Então, eu escolhi desde o começo a cesárea e não me arrependi pela minha escolha até agora, assim, não sei. Não me arrependi. Posso ir pra próxima? Pode. Tá, exatamente sobre a anestesia. Eu ia te perguntar, qual era a sua, assim, você tinha medo da anestesia, do momento da anestesia, e como que foi esse momento da anestesia em você? Tipo assim, que eu também tenho medo da anestesia. Então foi um dos motivos principais, assim, também, que eu queria o parto normal, porque eu tinha medo da anestesia. Como foi esse momento pra você? Como é? Então, eu já não tenho medo da anestesia, também é diferente. Super. Eu não tinha medo da anestesia, porque o meu obstetra, ele era muito, assim, consciente do que estava fazendo, sabe? Então, quando ele falou pra mim, olha, você vai ter no Mater Dei, então eu vou conversar com um anestesista super bacana que tem lá. Ele é um cara, assim, muito bom, sabe? Realmente, quando eu conheci o anestesista, a enfermeira mesmo que me acompanhou tudo certinho, eu me senti, assim... Segura, sabe? Eu falei assim, não, eu tô aqui, Deus tá comigo e esses médicos também estão super responsáveis, sabe? Então, na hora da anestesia, eles pedem pra gente ficar assim bem assim, abaixar bem assim, né? E a enfermeira segurou meus braços e eu não senti nada, gente. Não. Assim, eu não senti nada e eu tive que levar 2 anestesias. Nossa. Porque uma não entrou onde que eles queriam, então... E daí eu levei outra logo após, aí eu fiquei meio nervosa. Só que daí, como o médico é especialista só em anestesia, eu não fiquei com medo, sabe? Eu falei assim, não, eles sabem o que estão fazendo, então eu não vou ficar nervosa, não vou ficar com medo, senão, né? E aí, quando me deram anestesia, eles falaram assim, olha, daqui 5 minutos você não vai sentir mais as pernas. E eu senti a perna. E eles começaram a pegar o bisturi e eu falei assim, gente, eu tô sentindo as pernas. Mas aí depois de aí eles falaram assim, não, daqui 3 minutos, máximo, você não vai sentir mais nada. E foi mesmo, eu não sentia mais nada. Mas assim,
tem que ficar tranquila e entregar na mão de Deus também, sabe? É isso aí, sempre. Né? É. Que vier, vem, vambora. Bom, outra pergunta. Qual que foi a sua sensação durante as 6 horas após o parto? Que geralmente são 6 horas de repouso que a mulher que faz essa cesárea tem que ter, né? Como que é essas 6 horas? Bom, eu aconselho vocês que estão me assistindo tudo, o meu médico, como eu falei, eu até vou sentir saudade dele, meu ginecologista, obstetra, ele falou pra mim fazer cesárea à noite. Por quê? Ele não queria que eu conversasse muito com as visitas que eu chegar lá, pra mim ter o bebê, ficar ali com um pouco com o meu bebê e pronto, dormir. Entendeu? Porque eu tava medicada, eu tinha tomado remédio pra dormir, tudo certinho. E eu não podia levantar, entendeu? É assim, depois que eu tive a cesárea, eles mandam a gente ficar deitada lá no quarto pra, né, passar aquele mal-estar que a gente fica, assim, meio voadona, assim. E só que você tá tão, assim, com o neném que você nem sente nada, né? É um mundo maior, né? Então, mas assim... foi tranquilo, tanto é que no outro dia de manhã as meninas me ajudaram a tomar banho, me ajudaram sim, colocaram lá no banheiro, toma banho e depois a gente pega, entendeu? Mas foi tudo sentadinho, assim, acho que eu tomei banho sentada 2 vezes por 2 dias, né? Mas aí no primeiro dia, à tarde, à noite, o médico já pediu pra mim andar. E por que ele não falou pra mim conversar muito? Porque senão entra ar, sabe? Daí é perigoso abrir os pontos, e daí ter toda aquela complicação que a gente não quer ter, né? Então, por isso que eu achei meu médico, assim, deu essa orientação pra mim. E foi tranquilo essa parte das 60 horas, né? Foi tranquilo, assim. Pra mim, não doía, mas só quando eu me mexia muito, fazia como eu não fazia muito esforço brusco, assim, então pra mim foi tranquilo, sabe? E a alimentação? Você esperou, daí pra você se alimentar? Eu esperei só no outro dia, ainda no almoço eu podia comer, nem café da manhã eu tomei. E não era coisa assim, era dieta mesmo, sabe? Aquela de hospital mesmo, mó ruizão, assim. Mas passou também, foi gostoso, foi bom, não me arrependo não. Eu queria saber se você teve alguma outra preparação antes do parto, assim, o que geralmente uma mulher que vai fazer uma cesárea tem que se preparar horas antes ou alguns dias antes, se tem alguma recomendação para alguém que vai fazer cesárea? Você se preparou, teve alguma dica, sim, para você se preparar pro momento do parto? É assim, como eu fui ter o Lorenzo, era 8h30 da noite, né? Mais ou menos. Então, às 3 da tarde, eu já fui internada. Mas o internada que eu fui, não é você ficar lá na cama, assim, morrendo, não. Eu fiquei lá no hospital e eu acho que é pra gente se sentir mais segura, assim, sabe? A gente esfriar a cabeça um pouco, não ficar nervosa com aquilo. Porque a gente fica nervosa, sabe? Porque você não ansiosa, sabe. né? Ansiosa, assim. Você não sabe se o seu neném vai vir, né? Só Deus sabe. Então a gente fica muito ansiosa, fica querendo ir pra lá e pra cá e tal. E aí a gente foi pro hospital, ficamos lá. Aí o médico me chamou, era umas 6 horas da tarde. Eu fui me trocar, fui colocar minha touquinha, fui colocar os negócios lá. O Eliel também entrou na hora do parto. Eu acho que não teve uma preparação assim, pra falar assim, ó, você tem que se preparar. Eu só fiquei. Não tem assim, você não pode comer tal coisa, você não pode fazer tal coisa, não tem isso? Não tem. Você não pode beber água. Tá. Desde cedo, eles não deixaram beber água. Eu não podia beber. Desde o meio-dia. Desde o meio-dia até a noite, eu não pude beber uma gota de água, não pode comer nada. Nada. Então eu almocei, bebi 1 litro de água quase e tchau. Mais nada. Tá. A minha última pergunta é assim, depois do pós-parto, no seu pós-parto, qual era o seu maior medo? Assim, de romper os pontos, o que você evitava fazer, né, nesse período de resguardo, né, que o pessoal fala, e quanto tempo também que durou isso? Isso daí eu tinha bastante medo, porque como o ponto é bem aqui embaixo, eu tinha muito medo de abrir aquilo lá e sentir dor de novo.
Então, eu tinha muito medo daquilo abrir. Então, eu segui certinho. Eu não fiz serviço de casa, assim, como assim, passar pano, limpar uma casa inteira e tal, por 2 meses. Eu fiquei 2 meses sem fazer. Minha mãe estava em casa, eu tinha minha cunhada para me ajudar, então eu não fiz nada disso. Porque eu tinha muito medo de abrir esse ponto e eu ter que voltar para o hospital, porque eu já vi de sair pus, assim, no ponto, sabe? Essas coisas. Então, eu tinha muito medo disso. Então, eu fiquei 2 meses pra não fazer no serviço. Quem passava pano também era o Eliel, ajudou muito. E pra sair, assim, a primeira vez que eu saí com o Lorenzo, eu ainda tava com os pontos, foi 1 mês, que eu fui ao supermercado. Também só isso, porque eu também morri de medo. Porque como o médico falou assim, gente, ó, Ana, repouso. Depois da cesárea, muito repouso, porque o parto normal não precisa tanto assim, né? Só se a gente for dar um ponto ali né? Fazer epísio. Isso, daí tem, mas assim, eu acho que cesárea, esse ponto é a parte mais ruim, assim, que a gente não pode fazer nada, sabe? Tem que fazer tudo com cautela, não pode nem... Então, a pior parte da cesárea é essa, porque daí você tem que cuidar do filho, assim, precisa com mais de calma. ajuda, né? Você precisa de ajuda pra quarentena também. E os médicos falam, né, que é até 2 meses, os 30 dias e tal, mas aí vai depender da pessoa. A pessoa cagona, fica mais. A pessoa que, né, não tem medo, aí vai. Bom, gente, essas foram as perguntas que eu quis fazer pra Naira e ela fez pra mim também. Agora eu vou contar um pouquinho como que foi a experiência de cada uma com o parto. Porque cada parto é diferente, né? Aqui a gente tá falando de dois tipos e a gente vai falar um pouquinho pra vocês como foi a nossa experiência. Você quer falar um pouco? Pode ir. Então, pra mim, assim, foi super tranquilo. A gente entrou lá, o Eliel tava do meu lado todo o tempo. Não vi nada, porque o médico coloca um lençol, assim, pra gente não ver. E a minha família inteira assistiu o parto. Minha família inteira não. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha sogra, meu sogro, papagaio. Nossa! Foi a família inteira. E, gente, foi assim, tinha um vidro, assim, como se fosse essa janela aqui, lá no hospital, e a pessoa ficava ali atrás e eu aqui, né? Só que assim, quando o cara lá do hospital falou pra mim, ó, dá pra família assistir o parto. Aí eu falei assim, que legal, né? Eles vão assistir, mas aí o cara falou assim, mas eles não vão ver nada, fica tranquilo. Eu falei assim, beleza, né? Não vai ver, então beleza. Quando eu vi lá no vidro, a minha cunhada fez tipo assim e fechou o olho assim, fechou pra não ver. Quando eu vi, ela tava vendo o parto inteiro. Eles assistiram tudo, cortando, tirando o bebê, coisando tudo. Eu acho que eu acertava. E aí foi assim, eu falei assim, gente, não acredito que eles viram tudo. E eu aqui, sem ver nada. Mas assim, quando o Lorenzo começou, o médico tirou ele, né, tal, e eu não ouvi nada, só ouvi assim, ele é lindo, ele é perfeito, do médico falando. E aí ele começou a chorar. Quando ele chorou, meu Deus do céu, né? Aí o mundo acaba, parece que você vai voar, vai, sei lá, tudo acontece naquela hora. Aí a gente começa a chorar, é uma emoção muito grande, né? O choro vem assim, nunca mais. Só com o próximo filho que eu vou sentir a mesma sensação. Nem quando eu fui casar, foi assim. É uma coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho que é a mesma sensação, né? Isso não tem como. Não tem Tanto como. cesárea quanto parto normal, a hora que você ouve o choro bem, você pega o seu bebê a primeira vez, pra qualquer mãe, eu acho que é uma sensação única. Não tem como. Que amor, é um amor que nasce ali. E nunca, você sabe que nunca mais é pra sempre, né? Você vai ter o amor mais lindo que existe, eu acho. É verdade. A gente é doce, mas muito babona. Coruja. Então foi assim, e eu não me arrependi de nada. Faria de novo parto cesárea. Só que eu estou pensando, ainda não sei, nem sei se vou ter outro filho, né? Só Deus sabe. Mas quem sabe eu tenho um parto normal, né, gente? Nunca sabemos se a gente é mulher. Não, mas eu vou ter. Essa cagona vira uma mulher forte, né? E assim, eu sempre quis o parto normal, sempre. Mas, assim, desde o momento que eu descobri que estava grávida, no meu primeiro pré-natal,
eu tomei uma decisão assim, eu queria muito parto normal, mas se acontecesse qualquer intercorrência durante a gravidez, eu não me importaria de ter a cesárea de modo algum. Então, assim, não sou contra a cesárea. Eu amo parto normal, mas se eu precisasse ter a cesárea, eu teria tranquilamente, numa boa, sem neurose. Meu parto normal foi assim. Não foi aquela coisa que todo mundo, tô sentada, estoura a bolsa. Eu tive um pouquinho de preparação, porque eu já tava de 40 semanas e pouquinho, e o meu bebê era muito grande, então eu já precisava nascer. Então, como eu não estava entrando em trabalho de parto, o médico teve que descolar a minha bolsa. Então ele descolou num dia, no outro dia saiu o tampão de manhãzinha. E quando deu umas 10 horas da noite, 10h30, eu comecei a sentir a dor. Porque até então, isso é muito relativo de mulher para mulher. Tem mulher que sente a dor um mês antes, começa a sentir contração, né? Eu nunca tinha sentido. Então assim, quando eu senti a primeira vez, já foi o início do meu trabalho de parto. Então eu comecei a sentir a dor, começou a dor consecutiva já, assim, sem intervalo. E na quinta dor, né, a quinta contração, eu falei, vamos pro hospital que tá na hora, é agora. Então a gente foi, chegou lá, ele tava com dilatação e tudo mais. Minha bolsa não estourou, então o médico teve que estourar minha bolsa. E em 5 horas, depois, 5 horas de trabalho de parto, com muita ajuda do meu marido, que tava lá acompanhando, foi guerreiro também, que assim, eu acho que pra quem tem parto normal, a ajuda do companheiro é muito importante. Verdade. É, muito, muito importante. Então ele me ajudou bastante, a equipe muito, muito bacana também do hospital que eu ganhei. E 5 horas depois, meu bebê nasceu. Bom, eu acho que a sensação é meio parecida com a cesárea. Eu tive... parto normal tem vários tipos, né? De parto normal, parto natural e tudo mais. Mas eu não vi o bebê saindo também, igual na cesárea, né? Eu soube de hora que ele já tinha saído. E aí o médico colocou ele no meu colo, com aquele cheirinho maravilhoso. E foi muito bom. Foi bem bacana. Sou apaixonada. E se eu tiver outro filho que eu pretendo ter, será parto normal. Se Deus quiser. Nosso bate-papo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, pegado alguma dúvida que vocês tinham aí do outro lado. Eu quero agradecer a Naira por ter vindo aqui no nosso canal. Ela também vai fazer parte do grupo das mamães, né? Naira, entre mamães. Então vocês vão conhecer o Benício, que ele é a coisa mais linda do mundo. Tem um olho lindo, azul. E então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no nosso canal. Beijão e até o próximo. Bom, gente, a gente tem mais uma dica pra vocês que ainda não sabe, assim, tem dúvida de que parto vai ter, se der pra escolher assim, né, Naira? Se você tem a oportunidade de você escolher entre o parto normal e a cesárea, pra você, assim, pesquisar bastante, conversar muito com o seu obstetra, né? O diálogo com o médico é muito importante pra sua segurança, pra você tirar suas dúvidas e sempre colocar numa balança, né? O que você tem medo, o que você gostaria, né? Assim, sempre E pensar que se tá aqui dentro vai ter que sair, né, gente? Alguma forma. E que não importa o seu tipo de parto. A melhor sensação é você ter o seu filho, não importa como. Fica tranquila, entrega na mão de Deus que tudo dá certo, gente. Né? Confia e relaxa, porque a gente fica muito ansiosa. Mas fica tranquila que sempre dá tudo certo. E seja qual parto for. lindo, maravilhoso, e você morre de amores, igual a gente somos todos os dias.